Olá, queridos plantoides, seguimos com mais um episódio do Jardineiros Urbanos por Fly, para a gente ver aqui hoje um recebido novo, setembro de 2022, do ePlants, do querido Alexandre, lá do Espírito Santo. Ele é um carinha aí, uma loja que está buscando se especializar em espécies brasileiras principalmente. Isso é bem interessante. Espécies variadas aí de plantas brasileiras, fundamentalmente, por enquanto, as Arace. Mas antes de propriamente eu apresentar para vocês as 3 plantinhas que ele me enviou dessa vez, eu gostaria de lembrá-los sobre o aplicativo Troca Planta, do querido Léo. Um aplicativo bastante interessante, leve, funcional, que já tem uma certa história aí no rolê, desde a época que existiu o Instagram Troca Planta. Por falar no Instagram Troca Planta, é lá que vocês vão encontrar o link lá na bio para fazer o download para as plataformas ou iOS ou Android ou iOS. Embora o app tenha este nome, ele é dedicado para trocas e vendas também. Então você que já faz parte do rolê há um tempo ou é um recém-ingressante, vale a pena fazer o download. Seguindo então com Jardineiros Urbanos pro Fly, o amigo Ale do ePlants enviou para mim 3 espécies bem interessantes. Na verdade, uma variedade e 2 espécies. As 2 espécies honrosamente são brasileiras. Primeira delas, Anthurium truncatum, que coincidentemente neste EP aqui, ó, do sítio E Jardim, ele está sem mudas atualmente, mas ele fez o especial sobre o truncatum e o cleistantum. Curiosamente, muita coincidência, foi descrito originalmente em meados dos anos 1900 pela Graziela Barroso, doutora Graziela Maciel Barroso. Eu já trouxe bastante conteúdo sobre ela. A gente tem o sombral Graziela Barroso lá no sítio Roberto Burle Marx, e esse carinha aqui é encontrado na região da Bahia, sul da Bahia e principalmente no Espírito Santo. Originalmente a Graziela nomeou com uma outra ID que eu não vou me recordar, mas vocês podem conferir neste episódio que eu mencionei, do sítio E Jardim, e posteriormente o Eduardo Gonçalves notou que já existia o Anthurium com o mesmo nome, com a mesma ID, e depois fez a atualização como Anthurium truncatum. Um dos grandes baratos dessa espécie, dentre outras, é que a inflorescência ela faz um movimento aqui, ó, de geocarpia. Geocarpia é este movimento de inclinação que a inflorescência faz para encostar na terra. E assim, em caso de infrutescência, os frutinhos encostam na terra e aumenta-se a chance de desenvolvimento das novas plântulas ao redor da planta matriz. Isso é característica também do truncatum. Essas 2 inflorescências estão meio velhinhas e tal, mas a espata ela costuma ser verde, tá? E a espádice também verde, mas é notável aqui que elas estão já meio velhinhas. O Anthurium truncatum é uma espécie rupícola, ou seja, se a gente deixar aí numa área mais aberta, mais seca até, este Anthurium não vai sofrer tanto, acaba sendo um indivíduo robusto, um espécime, uma espécie robusta, tem essas lâminas foliares estreitas e compridas, e é um carinha brasileiro bastante interessante, no meu ponto de vista. Cada vez mais eu tenho pegado gosto pelas espécies brasileiras de Anthurium também. Até pouco tempo atrás eu me ligava mais nos Philodendron brasileiros, agora estou me ligando cada vez mais nas espécies de Anthurium brasileiros, tá? Graças a influências aí de pessoas, profissionais, pesquisadores, uma galera aí que tem me trazido referências e olhares diferenciados a respeito deste gênero nacional, também nacional. Fly, por que você não mostrou o unboxing dessa vez do ePlants? Pelo simples fato de que ele me mandou correndo às pressas
então ele não caprichou como ele faria se fosse um cliente. A gente teve um feriado aí de 7 de setembro para que chegasse a tempo e eu pudesse produzir os conteúdos aí num período interessante para nós, tanto para ele quanto para mim. Próximo carinha aqui, olha só a coincidência. Descrito originalmente em 1957, também pela doutora Graziella Maciel Barroso, como uma espécie do Rio de Janeiro, Philodendron edmundoi. Ele é um rastejante, essencialmente rastejante, tá? Quando eu falo assim, essencialmente rastejante, é que não é que a gente não encontre aí até um gloriosum, supostamente às vezes epifitando, mas em geral ele é mais rastejante, repitante. Características interessantes: esse pecíolo bastante vermelho, ó. Catáfilo também, toda a estrutura aqui do caule, tudo meio avermelhado, lâmina foliar um pouquinho mais larga, com essas bordinhas rosáceas aqui, ó, que é alguma coisa que nos lembra quem? O Philodendron ricardoi, tá? Bem legal. É muito possível que exista no sul da Bahia também e provavelmente lá em algum canto do Espírito Santo, tá? A descrição original é do Rio, é no Rio. Philodendron edmundoi. Estou aqui com uma jardineira para colocar um Anthurium gloriosum Dark Form, o tal do Dark Form, que tem umas nervuras um pouco mais evidenciadas. E eu devo colocar esse cara também junto, um em contraposição ao outro, assim. Vamos ver como que vai ficar supostamente, aí se eles vão ficar bem dividindo a mesma jardineira, que é mais retangular, estreita e comprida. Os pecíolos são cilíndricos e pela estrutura da espécie eu já pressuponho aí uma robustez, um cultivo fácil aí pra gente, tá? Por ser repitante, rastejante, eu não sei se em hábitat original é muito fechado, eu acredito que não. Tome um solzinho razoável, vai gostar inclusive de um solzinho mesmo que filtrado, e não me parece exigir muito com água, tá? Graças a esse pecíolo aqui, pelo menos todos os Philodendron que eu tenho aqui e possuem esse pecíolo mais ou menos com esse formato, eles são relativamente tranquilos com água. Com certeza é uma espécie de fácil cultivo, com certeza é. Esses dois carinhas iniciais então que eu estou mencionando neste episódio são espécies aí relativamente de fácil cultivo. A gente não vai ter grandes problemas. Eu estou criando aqui uma areazinha, uma manchazinha aqui de espécies brasileiras, concentrando essa galerinha aí juntas, tá? Anthurium truncatum, Philodendron edmundoi, eu estou com Maximiliani, eu estou com Liotschianum aí, eu estou com SP peltado também, e essa galerinha toda eu estou deixando mais ou menos juntas, porque inclusive eles são de regiões relativamente próximas aí. É um concentrado que existe entre Rio, Bahia e Espírito Santo. E este terceiro carinha aqui é uma variedade de uma espécie que originalmente é exótica, embora no Brasil já tenha muito aí. É a Zamioculcas zamifolia. Ela é do leste da África, região do Quênia até a África do Sul. É uma terceira espécie aqui, uma variedade variegata, olha só que bonita, quase que exclusivo do WePlants, do Alexandre. Eu não vi ser vendida em outro lugar até hoje, a não ser que incidentalmente você encontre uma folhinha ou outra com variegação e que acaba se perdendo. Esses carinhas aqui, segundo ele, pelo que eu vi, são indivíduos com variegação estável. Isso é relativamente importante para todos nós que gostamos de variegação, certo? E as Zamioculcas, essencialmente, também é de extremo alto fácil cultivo, assim. É muito tranquilo de cuidar. É ideal, inclusive, você pecar pela falta de água do que excesso de água, ou seja, falta de rega do que excesso de rega. E é um carinha assim que vai nascendo gemas laterais, então o vaso com uma única plantinha assim, com uma única haste, daqui a um tempo vai nascer uns carinhas do lado assim, e vai nascendo e vai enchendo.
Por ser variegata, pressuponho que seja um pouquinho mais lento. A Zamioculca zamiifolia originalmente não precisa de muita luz. Aliás, é uma das espécies que talvez até na penumbra, numa luz muito baixa, numa sombra muito baixa, a gente consiga mantê-la inclusive. Então assim, não requer muita rega, não requer muita iluminação, uma planta super fácil de cultivar. E lembrando que apesar de ser zamioculcas, não tem nada a ver com zâmia, com palmeira. Ela é também, incrivelmente, por mais difícil que se possa acreditar por causa da forma, ela é também da família Araceae. Ela é uma parente, aí, uma prima distante do Philodendron, do Anthurium, da Glaonema, da Locásia, da Monstera e etc, certo? Onde eu vou deixar esse cara? Por ser variegata, eu vou deixar num lugar um pouquinho mais claro, mas sem incidência de sol direto. E vou cuidar também para que eu não exceda demais na rega. A minha Zamioculca Black, chamo de Black, tem um nome específico aí da variedade, eu vou trazer aqui. Eu já trouxe um dos episódios do O Básico da Urban Jungle, quando eu me refiro a plantas muito fáceis de cultivo e que requerem quase nada de cuidado. Vejam só quanto que ela já cresceu. Eu preciso tomar vergonha na cara e trocar de pote. Ele está no pote original desde então. Eu praticamente esqueço de regar, eu rego muito pouco e mesmo assim, ó, ela está se desenvolvendo muito bem nesse potico aqui. Vou aproveitar que eu tirei aqui pro episódio e com certeza vou replantar agora, porque eu quero que esse cara fique grande e bonito, porque ela é uma planta interessante. A minha versão é a preta, a variedade selvagem é a verde, certo? E ela tem essa característica então, ó, vão nascendo as hastes lateralmente no tom verde, depois escurecem e ficam black. Este rapazinho aqui então vai seguir mais ou menos este mesmo jogo, só que supostamente precisando um pouquinho mais de luz, mais do que essa quase penumbra que eu deixo a própria Black. Ela está praticamente no lugar menos favorecido em termos de iluminação aqui na minha sala, tá legal? Esse cara não, eu vou deixar em algum lugar um pouquinho mais iluminado, ciente que o serviço dela, serviço eu digo, a maneira que ela vai se desenvolver é liberando essas gemas laterais aos montes e o vaso vai ficando bastante cheio. Coincidentemente, então, hoje trouxemos 3 espécies de fácil cultivo e com muita beleza no meu ponto de vista. Notem aqui como a forma das 3 moças, dos 3 rapazes, são bem diferentes. Um Philodendron edmundoi repitante rastejante, com essa forte presença de antocianina nos pecíolos, na estrutura do caule. O Anthurium truncatum, elegante, esguio, fininho, comprido, com essa característica curiosa das inflorescências se dobrarem, se curvarem assim, nessa tal da geocarpia, para facilitar o prosseguimento aí da espécie. E as Zamioculcas zamiifolia variegata, um carinha também robusto, exótico, originalmente exótico, lá da África, como eu mencionei, e que também é de muito fácil cultivo. Por ser variegata, eu subentendo aí apenas um pouco mais de iluminação em relação à selvagem verde e às Zamioculcas zamiifolia black, que é lindona. Não é uma planta rara, gente, mas olha só, eu acho ela muito bonita, ela tá ficando extremamente interessante, pretona e com essas formas interessantes aí, tá legal? Então foi assim, meus queridos plantoides, 3 recebidos do Alexandre, o querido WePlants, lá do Espírito Santo. Ele mandou aqui um recebido novo. Este episódio aqui é complementar, de certa forma, ao Reels, que eu já divulguei no Instagram, e que anuncia o catálogo atualizado, com esses carinhas, com outras espécies brasileiras e algumas exóticas também, tá legal?
Vou ficando por aqui, meus queridos plantoides, e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!